cada um de vocês queria desejar uma feliz Páscoa e dizer que lá no Antigo Testamento Deus pediu para que o seu povo nunca se esquecesse desse dia. Assim como aquelas mulheres encontraram um anjo sobre uma pedra, e esta é a pedra fundamental da igreja, a ressurreição. Esta é a mensagem que diferencia o cristão das demais pessoas. Assim como aquelas mulheres, que possamos encontrar Jesus e que Ele possa nos dizer: não temais, e que possamos obedecer a sua ordem. Vão adiante e contem aos demais irmãos o que vocês viram e ouviram. A cada um de vocês um bom culto. Convido a invocarmos o santo nome de Deus através dessa oração e vocês também através da vossa oração a este momento. Amado Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como aquelas mulheres caíram aos teus pés e te adoraram pela alegria da ressurreição, que nós possamos cair aos teus pés e te adorar, em espírito e em verdade. Através das leituras, dos louvores, que possamos ver Jesus removendo as nossas pedras, perdoando nossos pecados e nos levantando de nossas tumbas, para que esta alegria da ressurreição possa ser levada para aqueles que ainda não conhecem. Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Convido a cada um de vocês a entoarmos o cântico Cristo Senhor, eis ressuscitou. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia,
Convido a todos a confessarem os seus pecados, na certeza que assim como aquela pedra foi removida por Jesus, Deus também pode remover os nossos pecados e nos levantar. Em outras palavras, Cristo Jesus quer nos ressuscitar, nós que estávamos mortos em nossos delitos. Assim confessamos nossas vergonhas através desta pequena oração. Amado Deus, te confessamos que fizemos o que é mal. Pecamos contra ti. Estávamos mortos, condenados em nossas maldades. Por tua palavra, ela nos diz: o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Confiando em tua promessa de ressurreição, lhe rogamos que nos ressuscite de nossos pecados para uma novidade de vida. Em nome do Cristo crucificado e ressurreto, ouve a nossa oração e nos levante de nossas vergonhas. Amém. A cada um de vocês que entregou a Deus um coração arrependido e tem um espírito humilde, eu vos declaro que perdoados estão os vossos pecados. E vos estendo a mão para vos levantar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4
A leitura do Evangelho deste domingo de hoje, domingo de Páscoa, está registrada em Mateus 28, dos versículos 1 ao versículo 10. Mateus 28, versículos 1 ao 10. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Assim termina a leitura do Evangelho. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Assim como aquelas mulheres, que possamos nos encontrar com Jesus, que Ele nos acalme aos nossos medos e que Jesus nos dê o mesmo motivo de nos alegrarmos que Ele deu àquelas mulheres. Naquele domingo bem cedinho, algumas mulheres não aguentando mais ficar em casa, e olha que se elas saíssem para a rua, elas corriam o risco de morrerem, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, mas elas desejavam estar perto de Cristo. Elas foram até o sepulcro, provavelmente elas foram para chorar. Os discípulos, enquanto isto, eles ficaram trancados dentro de casa, com medo. Eis que houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e removeu a grande pedra. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. As mulheres ouviram o anjo, que lhes disse: não temais, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. No meio de um tremor de terra, diante da morte, o anjo diz para aquelas mulheres que buscam a Jesus crucificado: não temais. Podemos dizer que nesses últimos dias aconteceu um terremoto também, que tremeu o mundo todo, que tremeu as nossas vidas, em meio a uma nova doença. Assim como aqueles guardas, alguns estão espavoridos de medo, outros, parecido com aquelas mulheres, até têm medo, mas também têm uma grande alegria. Vejam, aquelas mulheres, elas tinham medo porque não sabiam direito o que estava acontecendo, mas elas estavam alegres porque era Páscoa. Elas estavam naquele dia vivendo uma mistura de sentimentos diferentes: medo, alegria, muito parecido com o que estamos vivendo hoje, mediante as mortes e enfermidades, mas também alegria da ressurreição. Esta palavra terremoto, podemos dizer que no domingo de Ramos, enquanto a população, aquelas multidões pulavam e cantavam Hosana nas maiores alturas, podemos dizer que no domingo de Ramos aconteceu um terremoto com a entrada de Jesus em Jerusalém. Que também na sexta-feira santa, quando Jesus entregou o seu espírito para Deus, aconteceu um terremoto. A terra tremeu, de tal forma que os mortos que estavam fora de Jerusalém se levantaram de suas tumbas. E um soldado centurião, que havia furado o lado de Jesus, confessou, em meio ao tremor daquela terra: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E agora no texto bíblico, quando aquela pedra é removida, há um terremoto. Esta palavra traduzida por terremoto, ela também, num outro contexto,
ela pode ser usada para tempestade. Jesus, quando dormiu no barco, os discípulos estavam com medo também. Durante a tempestade, Jesus acorda e acalma a tempestade e traz paz aos discípulos. Da mesma forma, Jesus se levantou da tumba para acalmar esse terremoto, essa tempestade, dizendo a todos que buscam Jesus: não temais, ou as mesmas palavras que Jesus disse quando entrou na casa aos discípulos: paz seja convosco. Talvez nas duas histórias da tempestade que bateu contra o barco e levava o barco de um lado para o outro, ou na história da ressurreição, o terremoto, algo comum aos discípulos foi o medo. O medo da incerteza. E agora o que será de nós? Mas também a alegria. A alegria de saber que Jesus lhes deu salvação. Ainda lembrando da tempestade que jogava o barco de um lado para o outro, em meio aos fortes ventos e às grandes ondas que batiam, temos os guardas, que no meio daquele terremoto tremeram espavoridos. Notem a diferença das pessoas que têm Jesus e daqueles guardas. Enquanto as mulheres tinham medo, mas também alegria, os guardas que não conheciam a Jesus, eles estavam espavoridos, como se estivessem mortos, sem saber o que fazer naquele momento. Jesus e o anjo acalmaram aquelas mulheres, enquanto os guardas se levantaram, foram até os seus comandantes, falaram o que aconteceram. Depois disso contaram uma mentira, receberam uma quantia em dinheiro para falar desta mentira ao mundo, e eles tinham medo. Eu penso que esta é a sensação de quem ainda não se encontrou com Jesus, em meio a esse terremoto que nós estamos vivendo, em meio a esse tremor que a terra está vivenciando. Aquelas pessoas que são aqueles guardas, elas estão espavoridas, elas estão caídas como se estivessem mortas, porque só tem medo e ainda não encontraram uma alegria de ter Jesus. Eu não sei como vocês estão passando por estes dias. Talvez como aquelas mulheres que naquele domingo não conseguiram ficar em casa e saíram e tiveram um encontro com Jesus. Se jogaram aos pés de Jesus e o adoraram, lhe deram culto e ouviram palavras de Jesus lhes dizendo: não temais. Mas talvez muitos estejam como os discípulos, trancados em casa. Mas naquele domingo, mesmo para aqueles que estavam em casa, Jesus também apareceu. Tanto para aqueles que estavam na rua, quanto para aqueles que estavam em casa. Jesus apareceu para todo mundo. Ele disse para as mulheres: não temais. E para os discípulos que estavam em casa, como muitos estão hoje, ele entrou naquelas casas e disse: paz seja convosco. O problema não é ficar em casa ou ficar fora de casa. O problema é não ter Jesus. O problema é não ter Jesus em sua vida. Aqueles discípulos que ficaram em casa com as portas trancadas, eles estavam com medo de morrer. Aquelas mulheres que saíram de casa, elas também estavam com medo de morrer. Eles corriam risco de vida, mas eles tinham Jesus. O importante naquele dia era ter Jesus. E Jesus se encontrou com aqueles que estavam em casa ou com aqueles que estavam na rua. Jesus ainda convidou aquelas mulheres e também os discípulos, mesmo ambos com medo, em meio à tempestade e àquele terremoto, Jesus lhes deu uma alegria, a ressurreição. Jesus lhes deu ainda um convite:
Sejam minhas testemunhas, falem da ressurreição. Que mesmo em meio a este terremoto, em meio ao medo, possamos sempre ter a alegria da ressurreição. E que possamos anunciar a nossa alegria da vida eterna, da qual tempestade nem terremotos podem nos tirar. Medo e alegria. Se em casa ou se na rua, que cada um de vocês possam se lembrar, contar aos seus filhos: Cristo ressuscitou dos mortos, a morte foi vencida. Por isso, a vocês que viram a Jesus, através da leitura bíblica, através dos louvores, através das orações, vocês também podem escutar as mesmas coisas que aquelas mulheres ou aqueles discípulos escutarem. Não temais, paz seja convosco. Ide e avisem aos meus irmãos da ressurreição que Jesus vai adiante de vós. Amém. A cada um de vocês que está em casa ou que está na rua, que cada um de vocês possa se achegar a Jesus e possam aos pés de Jesus o adorar, entregar também a vossa oração. Assim eu convido a este momento a orarmos a Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, sol da eterna justiça, que venceste a escuridão da morte e ressuscitaste em fulgurante luz na manhã da Páscoa. Brilha também em nosso coração e habilita-nos a contemplar a glória deste santo dia, para que possamos louvar e glorificar a tua vitória e o teu nome. Foste entregue à morte em nosso lugar, mas não permaneceste na morte. Tu a venceste e aniquilaste aquele que tinha o poder da morte, esmagando a cabeça da serpente, que é o velho inimigo de Deus e dos seres humanos. Salve, Filho de Deus, ó vencedor da morte e herói da salvação. Tu venceste o combate e repartiste conosco a tua vitória e o teu triunfo. Foste o primeiro entre os que morreram a ressuscitar para a vida eterna. Agora vives, e por isso nós também viveremos. Havendo vencido a morte, abriste o reino do céu para todos os que vivem. Ó verdadeiro Cordeiro Pascal, que foste oferecido por nós, tiraste o pecado do mundo e pela tua ressurreição, Deus nos declara inocentes e nos concede a vida eterna. Por isso estamos alegres, mesmo também tendo medo, e nos regozijamos em tua bondade, bendizendo e louvando o teu santo nome. Ó Príncipe da vida, rogamos-te que nos confortes com o perdão dos nossos pecados e que habites sempre conosco, a fim de que possamos conservar a alegria da Páscoa em todas as situações da nossa vida. Com teu poder, completa em nós a obra da fé. Permite que em verdadeiro arrependimento ressuscitemos contigo de nossa morte natural, na qual estamos por causa de nossas ofensas e pecados. Dá-nos poder para afastar de nós a maldade e a malícia, em verdade e pureza de vida. Que teu Espírito encha nossa mente com desejos santos e nos anime em todas as nossas tarefas, para que, revestidos do teu poder, possamos vencer o mundo e o terror da morte. E quando voltares no dia do juízo final para julgar o mundo, possamos aparecer contigo em glória,
semelhantes a Ti, com o nosso corpo transformado, a imagem do Teu próprio corpo glorificado. Abençoa e governa Teu povo, ó Senhor. Exalta-o para sempre. Defenda a Tua igreja e preserve-a até o fim. Dá-nos pastores e professores fiéis, as palavras da fé e do amor de Cristo Jesus, e fiéis ao cumprimento dos seus deveres. Em Tuas mãos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entregamos o nosso país e todas as suas autoridades. Favorece todos os responsáveis pelas leis e pela ordem pública, dando-lhes sabedoria e senso de justiça. Com temor do Teu santo nome, faze-os punir a maldade e estabelecer a paz, para que possamos progredir e glorificar em todo o tempo ao Teu nome. Socorre misericordiosamente todos os que estão sendo oprimidos, quer seja pela tirania, todos os que sofrem por causa da verdade e da consciência, todos os que estão cercados de tentações para o pecado, todos os que sofrem sob o peso das inquietações e enfermidades, todos os que se desesperam sem a Tua graça, e todos os que são atormentados pelo medo da morte. Sê para todos eles, a esperança da glória, e possa a sua fé ser julgada digna do Teu louvor e da Tua honra, no dia da Tua vinda para o juízo final. A Ti, Senhor Jesus, que nos proteges da queda e nos apresentas sem defeitos diante da majestade divina, rendemos glória com grande alegria, na certeza de que a Ti pertence o domínio e o poder, hoje e para sempre. Amém. Eu convido a fazermos a oração do Pai Nosso e levarmos esta oração a Deus, assim como o Seu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cada um de vocês que se encontrou com Jesus através desse momento de culto e aos pés de Cristo o adoraram e se alegraram, mesmo em meio aos medos que estamos vivendo, eu vos concedo a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A cada um de vocês, durante a vossa semana, quer saiam pelas ruas, quer fiquem em casa, que cada um de vocês possa ter sempre um encontro com Cristo Jesus. Não temais, paz seja convosco. Durante os dias que virão ainda pela frente, em meio aos decretos que nos proíbem a aglomeração, demonstrando amor ao nosso próximo, então nós ainda estamos vivendo um período do culto nos lares, um culto doméstico, e a nossa maneira de culto continuará sendo esta, quer via a estas mídias, ou quer através dos nossos devocionários, ou através da rádio. Precisando da ajuda, precisando entrar em contato com o pastor, ou desejando uma visita, por favor, entre em contato conosco, peça esse momento, que nós estamos aqui para servir a Deus, ao nosso próximo.